e a Aminadab e lhes disse: vocês são chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmo e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois visto que vocês não carregaram da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós. Irrompeu aqui é magoum. Porque não buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Segundo Moisés havia ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Meus amados, como eu disse aos irmãos, a leitura que fizemos, voltamos novamente à situação da arca. Não vou repetir nada do início das origens desta arca. Apenas o detalhe que esta arca precisava ser trazida de onde ela estava até a cidade que Davi construiu para esta arca. Davi construiu uma cidade, irmão Agusa, conhecida como Cidade de Davi. Esta cidade de Davi morava o rei Davi, que tinha o seu palácio, que era feito de cedro, que era a melhor madeira que Davi tinha escolhido. E agora Davi tinha que trazer esta arca, porque esta arca foi uma ordem de Deus a Moisés para que fizesse essa arca. Tinha medida de altura, tinha medida de comprimento, tinha medida de largura. Sobre esta arca estava mais ou menos 2 querubins, que eram logicamente asas abertas, feitas de ouro puro. Essa arca era toda coberta de ouro. Essa arca tinha ouro, logicamente era coberta essa arca. E a Bíblia deixa claro que lá estava o quê? A arca de Deus. E Deus havia dado uma ordem, que essa arca não podia ser levada por animal. Essa arca não podia ser levada em charrete. Essa arca não podia ser levada em carroça. Essa arca não podia ser levada em cavalo. Essa arca não podia ser levada sobre camelo. Essa arca não podia ser levada sobre até mesmo um jumento. Essa arca tinha que ser levada nas costas. Como que era? Era mais ou menos um caixote parecido com essa tribuna, com esse púlpito aqui de madeira. De um lado tinha logicamente uma madeira aqui do lado. Aqui do lado também tinha uns cabos, um cabo aqui de ponta a ponta, do outro lado também, de sorte que alguém tinha que pegar numa ponta aqui dessa arca. Presta atenção, meus irmãos, alguém tinha que pegar numa ponta dessa arca. Do lado de cá, alguém também tinha que pegar numa ponta dessa arca. Do lado de cá, uma outra pessoa tinha que pegar na ponta dessa arca. Do outro lado aqui, alguém tinha que pegar na ponta dessa arca. Eram 4 pessoas. Um pegava aqui, o outro pegava aqui, o outro pegava aqui e o outro pegava aqui. 4 homens, cada um pegava a arca e tinha que levar. Se fosse 10 quilômetros com a arca nas costas, tinha que levar a arca 10 quilômetros nas costas. Se fosse como daqui em Poço da Mata, 60 quilômetros, tinha que levar nas costas. Porque a ordem de Deus é: a arca tem que ser levada nas costas. Oh Deus, mas está pesado, mas tem que levar nas costas. Oh Deus, está difícil, mas tem que levar nas costas. Oh Deus, é longe.
Se um adoecer, Deus, eu curo, eu sou o Deus que sabe. Tem que ser os 4. Era um caixote de madeira chamado Arca da Aliança, que 4 homens tinham que carregar essa arca. E eles passaram mais ou menos décadas e décadas carregando a arca nas costas. E surge uma pergunta, meu Deus: para que o Senhor deixou animal na terra? Para que o Senhor Deus deixou charrete? Para que o Senhor deixou carroça? Não é para levar peso, não. Mas a arca não podia ser levada em cima de animal, em cima de carroça. Só que quando a arca foi tomada de Israel pelos filisteus, os filisteus não conheciam a Bíblia, os filisteus não conheciam o Deus que nós servimos, os filisteus não eram obedientes à palavra de Deus, eles eram pessoas chamadas pagãos, eles adoravam uma imagem chamada de Dagon. Os filisteus pegaram a arca e saíram puxando a arca, a carroça, só que eles não conheciam a palavra. Aí, como eles não conheciam a palavra, eles puxaram a arca na carroça e não aconteceu nada com eles. Eu, como sou conhecedor da palavra, eu não posso achar que a cobrança de Deus vai ser igual para alguém que conhece a palavra e para alguém que não conhece a palavra. A pessoa que conhece a palavra, quando vem a cobrança vem dezenas de vezes mais. A pessoa que não conhece a palavra, Deus tem essas pessoas como ignorantes, como pessoas que não conhecem. Vai ter juízo? Vai ter. Eles vão ser cobrados por Deus? Deus vai ter uma cobrança séria com eles? Deus vai ter. É por isso que Deus tem levantado você, é por isso que Deus tem me levantado para pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A pessoa que não aceitou Jesus, a pessoa que não está na igreja, a pessoa que não gosta de Bíblia, a pessoa que não gosta de crente, a pessoa que não gosta de Jeová, essas pessoas para Deus é ignorante, essas pessoas não têm conhecimento de Bíblia, essas pessoas não têm conhecimento da palavra. Mas para quem tem conhecimento da palavra, o juiz é certo, se não fazer aquilo que está na palavra. E a Bíblia fala que essa arca tinha que ser carregada. Aí quando os filisteus pegaram a arca, levaram de cidade em cidade, tirou essa arca de dentro de Asdod, que tinha um templo chamado Templo de Dagon. Essa arca, que era a presença de Deus, derrubou a imagem de Dagon, quebrou a cabeça da imagem de Dagon, quebrou os braços da imagem de Dagon, quebrou as pernas da imagem de Dagon. Essa arca, a presença de Deus, destruiu Dagon por completo. Os filisteus ficam com medo e dizem: olha, o Deus dos filisteus, ou seja, o Deus dos filisteus não tem o poder do Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus é Deus poderoso, o Deus dos hebreus é Deus terrível. Vamos tirar essa arca, que é o Deus dos hebreus, aqui no nosso meio. Aí tiraram de Asdod e levou para onde? E levou para Gaza, e de Gaza levou para um outro lugar chamado Askelon, e até mesmo de Askelon levou para um outro lugar chamado até mesmo de Gate, e de Gate levou para Ecrón. Cada terra que eles levavam essa arca ia jogando praga em todo mundo. Deus ia jogando hemorroide em todos os homens filisteus. Por quê? Porque essa arca era a presença de Deus. Ninguém podia faltar com reverência diante da presença de Deus. Quem faltasse com reverência diante da presença de Deus, Deus jogava praga, Deus jogava hemorroide. As pessoas iam morrendo na terra dos filisteus, sem saber por quê. Os filhos gritavam: pai, vamos morrendo. E os pais gritavam, os príncipes filisteus: olha, tira essa arca. Aonde vocês passam com essa arca? Essa arca está só trazendo praga. O Deus dos hebreus é um Deus perigoso. Tira essa arca do nosso meio. E a Bíblia diz que eles tiraram a arca de lá e levaram para uma terra chamada de Bet-Semes. Lá em Bet-Semes tinha um homem lá chamado Josué. Era um nome que não era o general Josué na época de Moisés, não, era um outro Josué de Bet-Semes. E a ordem de Deus era que não poderia olhar para dentro da arca com curiosidade. Eles abriram a tampa da arca, desobedecendo Deus, que olharam. E na mesma hora, a Bíblia diz que caíram mortos. Deus matou 50.000 homens e mais 70, só porque olharam para dentro da arca. Os moradores de Bet-Semes dizem: pelo amor de Deus, tira essa arca daqui agora. O Deus de Israel vai nos matar por completo. Nós não queremos essa arca aqui no nosso meio, não. Aí os Bet-Semitas tiraram a arca de Deus, depois de Deus matar 50.000 Bet-Semitas e até mesmo mais 70 homens, tiraram e levaram para Kiriat Jearim. Lá em Kiriat Jearim
lá em Kiriat Jearim era crente. Quem estava em Kiriat Jearim era levita. Quem estava em Kiriat Jearim conhecia a Bíblia. Quem estava em Kiriat Jearim conhecia o Deus de Israel. O Deus de Israel, as pessoas que não é crente, ele tem como ignorante. Mas quando a pessoa é crente, Deus não tem como ignorante. Deus tem como conhecedores da palavra. Quem morava em Kiriat Jearim conhecia a Bíblia, conhecia o Deus de Israel. Não podia vacilar, só que eles vacilaram. Tinha uma ordem na Bíblia dizendo que a arca não podia ser carregada em carro de bois, mas mesmo assim eles desobedeceram. Eles pegaram a arca, colocaram em cima de carro de bois, e o rei Davi viu. Rei Davi viu e não falou nada. Rei Davi viu e não fez nada. Rei Davi viu e não moveu a palha, e viu o carro de boi levando a arca, e lá vai, em cima da arca tinha 2 guias. O nome de um deles era Aiô e o nome do outro era Uza. Aí lá na frente, já chegando lá na terra de Nacon, ou na terra de Quidom, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e a arca balançou. E quando os bois tropeçaram e a arca balançou, a arca fez-se a cair. Uza ficou com medo, estendeu a mão para segurar a arca. E quando ele estendeu a mão para segurar a arca, a Bíblia fala que Deus vazou Uza de uma ponta a outra. Um fogo entrou dentro de Uza e fez um buraco dentro de Uza, que quem estava do lado de lá via um buraco no coração de Uza e dava para enxergar quem estava do lado de cá. Uza caiu duro e morreu. Davi ficou com raiva, Davi ficou indignado e disse: Deus, por que o Senhor matou Uza? Aí Deus responde para ele: a ordem da Bíblia era: não pode colocar a minha arca da minha santidade em cima de carro de boi. Boi não foi feito para levar a presença de Deus. Jumento não foi feito para levar a presença de Deus. Quem foi feito para levar a presença de Deus é os crentes. É nós que vamos levar a presença de Deus. É a igreja que vai levar a presença de Deus. É o sacerdote que vai levar a presença de Deus. É o levita que vai levar a presença de Deus. É a igreja que leva a presença de Deus. Boi não é para levar a presença de Deus. Camelo não é para levar a presença de Deus. Jumento não é para levar a presença de Deus. Cavalo não é para levar a presença de Deus. Charrete e nem carroça também não. Aí Davi entendeu. Davi ficou com raiva e disse: olha Deus, eu já te entendi. Eu também não vou levar a sua arca não. A sua arca vai ficar aqui. A arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-edom. Esse Obed-edom, ele era um zero à esquerda. Esse Obed-edom, ninguém conhecia ele. Esse Obed-edom não era famoso. Esse Obed-edom não tinha passagem dele na Bíblia. Ninguém conhecia quem era Obed-edom. Mas passou a arca, a presença da santidade de Deus, ficar na casa de Obed-edom. Veio prosperidade para os filhos de Obed-edom. Veio bênção para Obed-edom. Veio milagre para Obed-edom. O céu se abriu na casa de Obed-edom. Obed-edom não tinha riqueza, passou a ser rico. Obed-edom não era conhecido dentro do tabernáculo, passou a ser conhecido. Ele virou porteiro de dentro do tabernáculo. Depois Obed-edom virou chefe dos porteiros dentro do tabernáculo. Depois, dentro do templo de Davi e Salomão, Obed-edom foi reconhecido. A família de Obed-edom foi logicamente os músicos de dentro do templo de Jerusalém. Tudo depois que a arca entrou dentro do templo. Aí Davi, tempos depois, aí agora ele diz: agora nós vamos pegar a arca que está na casa do Obed-edom. Mas nós não vamos fazer o erro que nós cometemos, porque nós cometemos um erro e um inocente morreu chamado Uzá. Toda vez que alguém comete um erro na Bíblia, um inocente paga pelo aquele erro. Toda vez que alguma coisa é desobedecida nas Escrituras, um inocente perto de alguém acaba morrendo. Quando não é o culpado que morre, o inocente acaba morrendo no lugar do culpado. E a Bíblia fala que Davi diz: agora nós vamos fazer direito. Aí chamou o chefe dos levitas e disse: olha, vocês são sacerdotes, agora a norma de Moisés vai ter que ser cumprida. É 4 homens que vai ter que levar a arca. Então chama 4 homens. Ele chamou, pega numa ponta da arca, pegou. Você pega nessa outra ponta, pegou. E você pega nessa outra ponta, pegou. E você pega nessa outra ponta. Os 4 homens saíram levando a arca. A arca
para lá e para cá, e para lá. Ele rodava a arca, Davi rodava a arca, ele dançava diante da arca, ele dançava diante da arca, ele dançava diante da arca. A Bíblia fala que o diabo tentou levantar contra Davi, enquanto Davi não estava na presença de Deus, o diabo não levantou, enquanto Davi não estava na presença de Deus, o Satanás não se levantou, mas foi só Davi dançar diante da presença de Deus, foi só Davi estar bailando diante da arca, o diabo se levantou de uma janela. Alguém disse para ele: que vergonha, rei de Israel, que baixaria, rei de Israel, você dançando diante da arca. É melhor dançar diante da presença de Deus do que estar no mundão, é melhor estar na presença de Deus do que estar no pecadão, é melhor estar na presença de Deus do que estar na presença de Satanás, é melhor estar aqui na igreja dando glória, aleluia, do que estar no mundo gritando aquilo que o diabo quer ouvir. É melhor dançar na presença de Deus do que dançar na presença de Satanás. É melhor estar cheio da presença de Deus do que estar cheio da sede do diabo. É melhor entregar a vida para Deus do que entregar a vida para Satanás. O diabo se levantou contra Davi, mas Davi, cheio da presença de Deus, ele venceu o diabo, e você também vence o diabo, eu também venço o diabo, aleluia. A igreja, cidade de Deus hoje, vence o diabo, cheia do Espírito Santo de Deus. É a arca que faz a diferença. Alguém falou comigo dias atrás, pastor Fabiano, sabe por que cidade de Deus é uma bênção? Sabe por que no cidade de Deus só tem mulher abençoada? Sabe por que no cidade de Deus hoje só tem homem abençoado? É porque a arca de Deus está lá, a presença de Deus está lá, a glória de Deus está lá. A Júlia me canta, já foi pregado nessa noite, que desapareça o homem, foi pregado aqui, Deus usou aqui, aleluia, sua profeta nessa noite para pregar, seus profetas se pegaram, que desapareça o homem, foram as mensagens que os profetas pregaram nessa noite, que desapareça o homem, mas que Deus apareça, e que a arca apareça, que a presença de Deus é que apareça. O conselho de Deus para Davi: não para de dançar não, Davi, não para de bailar na presença de Deus não, Davi, não fica vazio não, Davi, fica cheio, Davi, esteja na arca, Davi, esteja na presença de Deus, Davi. Pode levantar o diabo o que quiser, pode levantar o inferno o que quiser, esteja na presença de Deus, Davi, seja cheio na presença de Deus. Então, certo como vive o Senhor Jeová, a sua vida nunca mais será a mesma, diz o Senhor dos Exércitos. Arabachuri de canta, Arabachuri de canta, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Finalizo dizendo que quem levantou a calúnia porque viu Davi dançando na presença de Deus, está na Bíblia. Chamou Davi de sem vergonha, está na Bíblia. Olhou para Davi e disse: você, diante da arca, Davi, está igual um sem vergonha. E essa palavra está na Bíblia desse jeito. A calúnia que foi levantada contra Davi, porque Davi estava dançando diante da arca, e a Bíblia fala que ele dançava diante de Deus e diante da arca com todas as suas forças. Ele dançava diante da arca, e quem levantou a calúnia disse para Davi: você está igual um sem vergonha. Eu não achei que você era um sem vergonha desse jeito. Mas o que foi que Davi fez de errado? Nada. É porque estava cheio da presença do Espírito Santo. É porque estava diante da arca. É porque arrancou a coroa de rei da cabeça, tirou as vestes de rei e ficou com as vestes de seres humanos comuns, e tirou a capa de rei e ficou ao redor, até mesmo do trono, ao redor da arca, que simbolicamente era o trono de Deus ali, a arca da aliança, a presença de Deus, a arca da aliança era próprio Deus em glória ali, aleluia. Os serafins cobrindo a arca, Davi suportou
aleluia, mas ele não deixou de ser cheio do Espírito Santo. Deixa quem falar o que quiser, mas seja cheia, seja cheio, sejamos cheios do Espírito Santo, e a vitória já está garantida. Deus abençoe. Que essa palavra esteja no nosso coração. Glória a Deus. Meus queridos, só agradecendo a Deus. Amanhã, segunda-feira, os irmãos estão na bênção. Terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, 9 horas da manhã, círculo de oração. Quinta-feira à noite, quero convidar a todos os irmãos. Quem tem vizinho que congrega aqui, passa para os vizinhos, porque no momento nós não estamos tendo um grupo aqui da congregação Cidade de Deus. Mas avisemos para os nossos vizinhos que congregam aqui, que próxima quinta-feira à noite, estamos querendo um culto administrativo para poder definir as classes DVD, professoras, professores, cultos dos departamentos, líderes, regentes e todos